podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. O meu nome é Carolina Freitas, eu sou jornalista, fundadora do Petrópolis Sob Lente e também apresentadora do podcast. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero agradecer o apoio que eu recebi no lançamento desse projeto. Em 7 dias, foram mais de 500 acessos no YouTube e no Spotify. Então, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer por todas as mensagens de carinho e de apoio de vocês que dão propósito ao que eu faço. E eu queria também agradecer as empresas parceiras que trabalham para garantir que esse podcast aconteça. O Estúdio Petrópolis, que atua nos bastidores para que tudo flua da melhor maneira possível. A Mude Petrópolis, que me veste e que eu hoje represento como uma peça da coleção Andorinhas. O Salão Werner, que tem cuidado de mim da cabeça aos pés. E o Cadanes, que garante que a nossa ambientação aqui seja de festa. Hoje é dia de casa cheia, porque eu estou acompanhada de 3 convidados de 3 gerações diferentes, que têm diferentes bagagens e que juntos vão construir um diálogo sobre cinema. Então pega a sua pipoquinha, porque hoje é dia de bastante história. O primeiro deles é o professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos. Ele é historiador, escritor, dramaturgo, diretor do Teatro Experimental Petropolitano, conselheiro da Escola de Música Santa Cecília, é também membro titular e decano da Academia Petropolitana de Letras, associado do Instituto Histórico de Petrópolis, fundador da Academia Brasileira de Poesia Raul de Leone e membro ainda da Academia Fluminense de Letras. Não é pouca coisa, não. Só que mais do que um currículo e tanto, eu quero destacar aqui a pessoa que o professor Eloy é. Ele é um apaixonado por Petrópolis, que dispõe de uma memória extraordinária e é uma pessoa ímpar, não somente pela sua disposição em fornecer informações históricas, mas também em fazer com que cada vez mais pessoas se encantem pela história da cidade. E foi isso que ele fez comigo quando lá atrás eu comecei a trilhar esse meu caminho no jornalismo de memória. Junto dele, aqui ao meu lado, está Natália Stadler, que é mestre em cinema e audiovisual e que é pesquisadora de salas de cinema com destaque para as daqui de Petrópolis. Ela também é membro do grupo de pesquisa Modos de Ver, estudo das salas de cinema, exibição e audiências cinematográficas e da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Desde 2022, a Natália participa de congressos nacionais e internacionais, apresentando as suas pesquisas e colocando Petrópolis no centro de conversas enriquecedoras envolvendo seu legado histórico. E para completar esse time de pessoas que fazem a diferença no cenário cultural local, está o comerciante Marcelo Luiz Buturini, o Marcelo da Toca do Vídeo, que há 33 anos administra a Toca do Vídeo, a única locadora de filmes e jogos remanescente do centro histórico da cidade. Ele é um grande conhecedor de produções cinematográficas e se destaca por um jeito próprio de atender, que consiste em fazer da loja uma verdadeira sala de estar. De longe, um dos comerciantes mais queridos da cidade, Marcelo é o rosto da Toca do Vídeo e o motivo pelo qual ela é um verdadeiro patrimônio petropolitano, né, gente? Todo mundo fala isso, que tinha que receber um título, e eu tô de acordo. Então, professor Eloy, Natália e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Carol. Obrigado, estamos à disposição. Eu acho interessante a gente começar a nossa conversa explicando historicamente o motivo pelo qual Petrópolis contou com tantas salas de cinema no passado. O professor Eloy, ele já falou sobre esse tema no documentário Cinema e Drops, da amiga Aline Castella, que é uma profissional fantástica, em 2021. E nessa produção que está disponível no YouTube, o professor Eloy explica que Petrópolis, desde os tempos do imperador, se mostrou esse ambiente de convivência de famílias nobres que acompanhavam o imperador nos verões dele e, posteriormente, os presidentes da República. Então, pensando em oferecer programas de lazer para essas pessoas que frequentavam Petrópolis, foram fundados inúmeros teatros e também cassinos, e que muitos deles, posteriormente, foram transformados em cinemas. Então, professor Eloy, você pode citar alguns desses casos de teatros que deram lugar a cinemas que muitos petropolitanos chegaram a conhecer? Em média, o centro de Petrópolis contou com quantos cinemas de rua, né? Contou com...
5, pelo menos, principais. Mas a história nos diz o seguinte, que a Petrópolis era uma cidade de veraneio, uma cidade sazonal, a vilegiatura era exercida principalmente pela população carioca, né? Mas era um período assim que ia de novembro até março, que a cidade estava cheia, as praças enfeitadas de gente para todo lado, e o outono, o inverno, era um período assim de restrição, de retração. Então, os negociantes tinham que fazer os negócios dele no primeiro semestre, vamos dizer assim, e deixar, então, o restante para os que pudessem sobreviver dentro desse aspecto. Então, para entretenimento, o cinema surgiu assim como um meteoro no mundo inteiro, embora qual é o nome do inventor do cinema? Lumière. Embora o Lumière tenha afirmado que o cinema não era para ficar, não. Aquilo era uma experiência que ele fez e ele não acreditava muito. Ele próprio disse isso. No que foi desmentido pelo Méliès, logo adiante, na mesma França, com aqueles admiráveis filmes que ele fez, né? De ficção, interplanetária, uma coisa muito, muito primária, mas muito bem feita e de muito talento, né? E você consegue resgatar alguns desses teatros que se transformaram em cinemas? Só para o pessoal resgatar na memória e, de repente, descobrir algum cinema que havia sido teatro e que, de repente, eles não sabiam. O teatro era uma atividade que existia, juntando-se ao cinema e as principais casas de hospedagem, por exemplo, o Grande Hotel Bragança, que ficava ali onde hoje está a beirada do edifício profissional, passa pela Rua Alencar Lima e vai terminar lá naquele edifício antigo, né, onde funcionou um restaurante. Hoje tem lá a Chanuel com a sua academia de balé. Então, este era a entrada de Petrópolis. Naquela época não havia a estrada Rio-Petrópolis. Então, a entrada de Petrópolis era por ali. O pessoal vinha pelo Alto da Serra, descia a Rua Tereza, e o Hotel Bragança era o lugar de estacionar as charretes, né? Os carros a cavalo, né? Então, esse grande hotel resolveu entrar com o cinema e contratou esse Vitor de Maio para explorar, trazer filmes para passar no cinema. Então, esse hotel também era montado para jogo, porque Petrópolis era uma cidade de jogo. A sociedade carioca estava acostumada a jogar e queria que as mulheres ficassem em casa ou passeassem com as crianças, mas eles iam jogar. Então, Petrópolis era uma cidade de jogo. Então, todas as grandes casas de jogo viraram hotéis, viraram cinemas, né? Então, o Cassino Fluminense foi o primeiro. Depois nós tivemos, já num período assim mais de contemporâneo, nós tivemos o cinema Capitólio, construído nos anos 10 a 16, né? O cinema Capitólio foi construído do Jerônimo Ferreira Alves, avô do professor Jerônimo, né, de nossa querida memória, né? Então ele criou o cinema Capitólio. Por outro lado, o comerciante Xavier, né? Xavier criou o Cine Teatro Xavier. Isso em 1918, 14, 18, na mesma época. E ali onde está, deixa eu ver o que tem ali no lugar. É a igreja, né? Do lado do McDonald's? O McDonald's. Não, ao lado do McDonald's, mais ou menos no restaurante, né? Por ali. Então, essa abertura para o cinema, para o teatro, partiu desses empresários que queriam oferecer aos hóspedes, além da hospedagem, aquilo tudo, uma atração a mais, que seria, então, a exibição de cinema, né? E esses três foram os principais. Depois chegou aí o João D'Angelo, com a família dele, e construiu o Dom Pedro, né?
construiu o Dom Pedro, ele adquiriu as 2 alas da Praça Dom Pedro. Numa ele colocou a Casa d'Ângelo, né, que depois, mais tarde, funcionou no sobrar da Petrópolis Radiodifusora, né? Isso. E o Teatro Dom Pedro tornou-se, então, um teatro. Por sua vez, muito antes, muito antes desses todos, foi o Cinema Glória. O Glória foi um pedido do Conde d'Eu para criar ali no terreno que era de propriedade deles, aquele Bosque do Imperador, um cinema. Que ele gostava de cinema e ele queria estar com a casa bem em frente à casa dele, que ele morava naquele palácio lá que hoje ainda é a residência deles, né? Eu acho fascinante a gente pensar na quantidade de cinemas que Petrópolis teve, porque hoje é uma forma de lazer que está restrita aos shoppings, né? Mas na época, assim, só dos cinemas contemporâneos, Marcelo deve ter vivido muito essa época enquanto um cinéfilo. Então, Cinema Petrópolis, Dom Pedro, Esperanto, Santa Cecília. Como é que... Porque, assim, além dessa presença das salas de cinema no centro, os bairros também contavam com essa forma de entretenimento. Então, o Alto da Serra, Cascatinha, Correias. E eu me lembro que da última vez em que eu fui na locadora, você falou que também contava com um cinema próximo da sua casa. Conta pra gente o bairro em que você nasceu e como é que surgiu essa relação com filmes. Bom, eu nasci em Quissamã, mas... eu também. Também? Então somos lá do Quissamã. Somos. Mas breve fui lá para aquela região de Cascatinha, a gente ficou mesmo na estrada de saudade. Mas já minha mãe, minha família, né? Minha família, o pessoal veio da Itália e foram trabalhar ali ao redor da antiga fábrica de tecidos, né? A Cascatinha cresceu em torno daquela fábrica, na verdade, né? Meu avô, ele era barbeiro, né? E minha mãe frequentava muito aquela área e ela ia, lembro ela falando comigo que era no cinema do Bogari. O Bogari tinha sessão de cinema. O clube, né? O Clube Bogari tinha uma sessão de cinema, né? Que eu acho que era todo fim de semana. E o pessoal ia ali. As coisas que o pessoal fazia muito, que minha mãe falava, era ir lá e assistir o jogo de Cascatinha contra o Palmeiras, né, que fazia um sucesso. Mas o pessoal ia sempre ali assistir os filmes no Bogari, que passava os seriados, né, na época, que faziam sucesso, né? Então, é esse entorno, né? E qual foi a primeira vez que você foi ao cinema? Você se lembra disso? Eu lembro, eu fui ver um filme de Trapalhões. Trapalhões e a Mina do Rei Salomão, que morre o cachorrinho, eu fiquei quase chorando, porque morria o cachorrinho lá e tal. Mas depois eles ressuscitam o cachorrinho. O cachorrinho volta à vida, tudo bem. Mas foi esse filme que eu fui ver. Olha, e você tinha quantos anos, você lembra? Eu não lembro, mas era muito novo, 8, 7 anos, talvez. E vocês, professor Eloy, Natália, vocês lembram a primeira vez que foi ao cinema? A primeira vez que eu fui ao cinema foi no Santa Cecília, porque meu pai era o presidente da escola e quem dirigia o cinema. Então, um belo dia, ele me pegou pela mão e falou assim, vamos ao cinema. E me colocou lá dentro e toda semana ele me levava, eu, minhas irmãs, os outros filhos dele. Então, nós fomos frequentadores do Santa Cecília. Basicamente, não frequentamos os outros, porque os outros tinham que pagar. O Santa Cecília nós estávamos de graça. Isso já era motivo suficiente, né? Pois é. Olha, eu não sei se foi a primeira vez, mas eu acho que a primeira lembrança de cinema que eu tenho foi vendo aquele filme Spirit, que era uma animação do cavalo. Eu adoro, um dos meus filmes favoritos até hoje. Gente, mas assim, foi meio traumático, porque o som do cinema era uma coisa que, assim, tirava você do sério, muito estourado. Eu lembro, assim, uma sensação ruim. Qual foi o cinema, você lembra? Cara, eu não lembro se foi no Bauhaus ou se foi no ABC. Foi em Petrópolis. Foi em Petrópolis. Eu amo esse filme. Quem não assistiu, inclusive, assista. Tem o 2, né? Tem, você falou. Exatamente. É um filme muito impactante, eu adoro. E eu não lembro nada dele. Então vai ter que... Só o trauma. Só o trauma, E ainda aproveitando aqui o gancho do Marcelo, né, que cresceu habituado a ver filmes, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o caminho que você trilhou até fundar a Toca do Vídeo. Porque o Marcelo, eu publiquei recentemente um vídeo com ele e os internautas se surpreenderam falando que o Marcelo tinha dormido no formol porque ele estava mesmo há 30 anos. Então, assim, o Marcelo ele trabalhou antes de fundar a Toca do Vídeo na Videobrett's. Então, conta pra gente um pouquinho desse seu caminho dentro desse segmento. Mas dentro desse segmento, não antes, não. Dentro desse segmento. Dentro desse segmento? Tá. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a trabalhar muito, muito jovem, né? Aí, num desses trabalhos, eu acabei indo trabalhar no antiquário, e quando eu estava nesse antiquário, minha prima fundou o Videobrett's, ali o esposo, e me chamaram para trabalhar lá.
Aí eu saí desse antiquário e fui lá começar a trabalhar. Naquela época, não se tinha um jeito próprio de trabalhar com locadora. Na verdade, não existia nem os filmes que nós chamamos hoje de originais. Os filmes não tinham capa. Só chegava aquele VHS preto. Então, a gente trabalhava com uma coisa chamada chapeira. Você botava o nome do filme numa ficha T, aquela fichinha T, e botava ali, e o cara ia lá e escolhia. Isso era uma coisa, assim, muito pobre, né? Assim, não tinha uma interação com o cliente. Então, eu comecei a trabalhar vendo os filmes, indicando, eu gostava. E isso deu certo. Esse trabalho de falar com o cliente, falar do filme, conhecer o gosto. A partir daí, a coisa foi embora. Eu fiquei 5 anos no Bretz, aí trabalhei em outra situação 1 ano só, e meu irmão me chamou para abrir a Toca do Vídeo, que está aí até hoje. Teve 8 lojas, né, na cidade. Tivemos 8 lojas. E hoje permanece ali no centro. Isso aí. E eu me identifico muito com a Natália, porque, assim como eu, ela também é jovem, interessada pela história da cidade, preocupada em preservar essa memória que cerca Petrópolis. E no final da graduação dela em cinema, em 2019, ela conheceu o professor Eloy, quando ela escreveu um artigo intitulado Cinemas de Petrópolis no século XX, pelas memórias de Joaquim Eloy dos Santos. E essa pesquisa abriu muitos caminhos para o talento dela. Em 2022, a Natália fez o processo de seleção do mestrado em Cinema e Audiovisual da UF e foi aprovada em primeiro lugar, além de ter apresentado essa pesquisa em 2022 no 25º Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual na USP, em 2023 na Homer Conference em Barcelona e esse ano na mesma conferência que aconteceu pela primeira vez na América Latina no Rio. Então, Nath, quais foram as suas principais descobertas nesse processo de pesquisa? Você levantou dados a partir de mais de 500 anúncios de época, não foi? Essa pesquisa, assim, né, como você falou, ela começou mesmo em 2019, mas eu acho que até o professor Eloy está aí para mostrar que ela jamais terá fim. Não tem como, assim. É uma pesquisa muito extensa e no início, assim, eu fui entrando meio às cegas, porque eu também nunca tinha tido um contato, né, com esse tema, né, a questão dos jornais antigos, que é onde eu faço essas pesquisas, onde eu analiso esses anúncios. Então, eu fui meio que assim, me joguei, e aí eu comecei a assim, olha, descobri isso, descobri aquilo, e depois descobri que eu não tinha descoberto nada, porque muitas pessoas já sabiam. O que você tinha descoberto. Principalmente o professor Eloy, mas assim, como era muito novo, né, foi um processo que, assim, a gente também vai crescendo junto com a pesquisa, né, então... Na parte da graduação, realmente foi um artigo, assim, um pouco mais básico, falando das memórias dele, né, e tudo mais. E aí, depois, quando eu comecei a entender mais do assunto, que eu fui, então, propor esse outro viés para o mestrado, que aí seria tentar buscar, assim, né, se existia uma correlação da questão da colonização alemã da cidade e do cinema. Então, parte, né, desse estudo aí do mestrado, que foram 2 longos anos, eu me propus a fazer uma análise dos anúncios da época para tentar provar a hipótese, né, que eu já tinha pescado assim algumas vezes antes, que o Cine Glória exibia filmes alemães num período ali com uma certa exclusividade. Então, eu fui buscar nesses anúncios dos jornais para tentar testar essa hipótese. E aí foram muitos meses indo no arquivo municipal, né, aqui de Petrópolis, e lendo jornais de 29. Eu analisei nesse momento de 29 e de 34, mas só 2 meses de cada. Então, 4 meses que eu peguei aí mais de 500 anúncios. Caramba! Então, muita é fato coisa. mesmo. Exibiam filmes de alemães para sim, assim... o pessoal alemão que morava por aqui. E sabe por que fechou? Ele fechou porque ele começou a aceitar reuniões nazistas. Olha! Eu falo disso também. Você fala, né? Na então dissertação. Não, mas Conta porque pra aí gente. a dissertação ela vai caminhar, né? Só já estou falando num contexto, né, que acho que abrange bem assim o que eu aprendi especialmente com esse estudo, né? Como eu estabeleci a dissertação veio desde um princípio, né, da formação da cidade, de você ter aquela coisa de Dom Pedro e tudo mais, e aí a colonização, e aí depois você tem uma parte muito importante também, que não vai ser necessariamente cinema, mas são os fotógrafos alemães
que moraram em Petrópolis e que foram muito importantes para a cidade também, para esses registros imagéticos da cidade na época. E aí disso você vai abrindo ramificações infinitas que vai chegar, de certa forma, também no cinema e nas programações dos cinemas e na imprensa, que faziam essas divulgações das sessões e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, eu testei ali a hipótese, vi que, de fato, o Glória tinha uma porcentagem significativa de filmes alemães sendo exibidos, que aí, na época eram os filmes da UFA, e tinha uma correlação interessante sobre a distribuição que era feita pelo Programa Urânia. E aí, enfim, o Programa Urânia tinha questões específicas nas cidades do Brasil, assim, contratos de exclusividade com alguns cinemas. E aí isso tudo virou muito interessante para mim. E aí eu acabei percebendo também essa presença de um descendente germânico, né, que era o Arnulfo Paffi, que fazia essas divulgações na imprensa dos filmes alemães que passavam no Glória. Olha só. Tudo interligado. Você sabe onde é que era o Glória, né? Sim, ali Conta para o público. É onde é o INSS. Né? Isso. Porque ali se demoliu o prédio do Glória para fazer um edifício enorme ali, mas ela parou num certo momento que acabou o dinheiro e ficou fechado aquilo ali, até que o INSS o apropriou, comprou. Aí eu não me meto em nesse tipo de assunto. Mas ficou com o prédio todinho, aquilo ali. E vocês têm ideia de capacidade de público que o Cine Glória tinha? Era pequeno, não muito grande, não. Uhum. Ele devia ter o quê? Uns 400 lugares, por aí. Eu imagino por aí também. E as atividades lá se encerram quando? Se encerram quando o Getúlio Vargas, em 1935, instaurou o Estado Novo e botou os comunistas, todo mundo na cadeia, né? Os germânicos, o nazismo, botou todo mundo na cadeia. Então, aí acabou. E lá, então, aconteceram essas reuniões? Aconteceu. Tem fotografia, coisa fotografada. As únicas fotos que eu achei, inclusive, do Cine Glória até hoje, do interior, são as fotos divulgadas nos jornais sobre as reuniões do Partido Integralista que aconteceram lá. O integralismo é o fascismo, né? O nazismo é um fascismo, mas o integralismo é um pouco diferente. É italiano. E nós tínhamos uma colônia italiana muito grande, principalmente lá em Cascatinha. E essa colônia italiana, ela resolveu também participar desse processo, né, de maneira que a criação de casas comerciais e tudo e tal, e de cinema, por exemplo, no Bulgari, é um deles, né? Propiciou a que também se participasse, né, nesse processo, mas com o Estado Novo, com a ditadura de Getúlio, isso tudo acabou, fechou e não se falou mais nisso, né? E voltando, né, ao professor Eloy, eu queria que você comentasse agora com mais profundidade o papel desempenhado pelos irmãos D'Angelo na criação do Cine Teatro Dom Pedro, que hoje é o teatro de maior capacidade do centro de Petrópolis, apesar de estar fechado para reformas. Então, como é que essa família chega em Petrópolis e empreende tanto aqui na cidade? A família D'Angelo, ela veio quase que compacta para cá. 3 irmãos, né? E tem o Nicola D'Angelo, que fabricava caramelos e tal, e o João D'Angelo, que resolveu, então, comprar as ilhargas da Praça Dom Pedro e organizar, então, a casa deles para vender os caramelos e tudo do irmão, e abriu, então, Cine Teatro Dom Pedro. Ele começou já como cine teatro, mas de teatro muito pouco, tanto que a própria inauguração teve aí a presença do Paulo Gracindo, dizendo um monólogo, mas era uma mistura. Naquela época se fazia uma mistura muito grande de tudo, né? Mas o Dom Pedro, pelo menos, se tornou um teatro do estilo italiano, né? Aquele quadrado italiano, tornou-se um cinema que ficou ecleticamente entre o cinema que exibia filmes de qualidade ou depois, em seguida, ele passou a exibir os filmes mais baratos, as fitas em série, os faroeste, né? Que eu assisti muito disso aí. Então, os D'Angelo
deram essa contribuição. E o prédio do cinema, ele dá uma volta em quase todo quarteirão, porque para a dona Antonieta, que era a matriarca da família, ficou aquela parte de cima, ao lado do cinema, que era o teatro, o Hotel Dom Pedro. O Hotel Dom Pedro, né? Embaixo tinha a Decaro, tinha a Melhor, tinha vários... Que é ali o Quartier hoje, né? Hoje é o Quartier. Aquele Quartier corresponde à área toda dos D'Angelo que eles criaram naquela época. E com uma construção muito boa, né? O cinema não vai voltar, mas o teatro merece que se coloque ali uma atividade decente, né? Boa, e vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer ali. E aí, falando sobre os principais cinemas que Petrópolis contava, as pessoas falam muito sobre o Cinema Petrópolis, que encerrou as atividades em 96. Que era ótimo. E eu queria que você trouxesse, só mencionasse alguns dos outros cinemas que fizeram história na cidade. Sim. O Cinema Petrópolis, rapidinho, no Cinema Petrópolis, eu fiz um artigo de 4 ou 5 vezes, publicado na Tribuna, né? E com fotografia, toda a história do Cinema Petrópolis. Mas aí eu consegui uma reprodução da fachada do edifício, né? E a Tribuna pegou a fachada do edifício e publicou de cabeça para baixo. Então, meu artigo, o cinema está de cabeça. A bilheteria está lá em cima e aqui... Mas agora, os cinemas que foram famosos aqui, um deles foi o Esperanto. O Esperanto era da família Varanda, principalmente do José Varanda, irmão do João Varanda, que era o grande comerciante daquela época aí, né? A loja aquela área ali onde está hoje o supermercado, posto de gasolina, aquilo tudo ali era a área dos Varanda. Ali na Paulo Barbosa. Na Paulo Barbosa, a área dos Varanda. Então, o João tinha as casas dele, de várias finalidades, e o José, né, tinha o Cinema Esperanto, que se propôs a exibir a produção europeia que o Severiano Ribeiro rejeitava. O Severiano Ribeiro tinha o Dom Pedro, o Petrópolis e o Capitólio. E teve o Glória também na sua mão. Sim. Então, ele só passava os filmes da Metro, da Fox, porque ele tinha interesse e tinha contratos com eles. Agora, aquela produção da europeia, filmes maravilhosos, ninguém passava. Então, o Zé criou o Esperanto para... Com esse propósito. Com esse propósito, né? Como também o Arte Palácio, quando funcionou, ele passou vários filmes europeus. Inclusive, abriu com uma ópera, Madame Butterfly, né? Porque era uma escola de música. Então, eles colocaram... Era uma seleção diferenciada, né? Diferenciada, né? Porque o Ribeiro, o Cinema Petrópolis era a grande produção, os grandes musicais, os filmes coloridos, né? O Dom Pedro era o faroeste, a fita em série, o flash god, aquela coisa, e o Capitólio tinha sessão passatempo, passava filmes em segunda categoria em termos de exibição. O Santa Cecília passava também uma produção pobre, né? Mas que levava uma molecada enorme para lá para assistir, né? E tinha o mini-cinema do Pellegrini também, que tinha também o mini-cinema foi organizado pelo Maurício Coutinho, que era comerciante aqui em Petrópolis, né? E ele colocou 2 cinemas, o mini-cinema e o cinema Miragem, né? E o Maurício, quando foi obrigado a fechar o cinema, porque não estava mais compensando, ele me procurou lá no Centro de Cultura e falou, olha, eu estou com os estofados, o estofado todo lá do cinema Miragem, e eu não vou vender aquilo, eu quero doar para a prefeitura. Eu estava na prefeitura nessa época, eu quero doar para a posso contar? Vou mexer os pauzinhos. Mexi os pauzinhos, a prefeitura, muito bom, mas nunca foi buscar aquilo ali. Nunca, passou prefeito, até que um dia o Maurício se aborreceu e ele mesmo levou. Né? Ele mesmo levou. Então, aquele auditóriozinho ali, a sala Afonso Arinos, aquelas poltronas são de lá. E também do mini cinema. Uma reminiscência dessa época. Então, ele tornou-se um benfeitor de Petrópolis, né? Pessoa admirável também, pessoa muito preparada, muito inteligente. Eu gosto muito dele.
E aí, falando nessa curadoria da escolha dos filmes que eram exibidos, eu queria saber do Marcelo como é que é esse processo numa locadora. Como é que você escolhe quais títulos que você vai disponibilizar? Antes da gente começar a gravar, você até falou que houve uma época em que vocês exibiram um filme e que pela primeira vez vocês adquiriram mais de uma cópia. Sim. Então, como é que é esse processo de saber quais gêneros, quais títulos mais vão chamar a atenção do público? Quando você tinha mais de uma filial, cada filial tinha um catálogo diferente ou isso era padrão? Não, existia um padrão de filmes que eram mais vistos, mas a maneira como se era escolhido, primeiro passava por você saber os filmes que tinham mais procura no teu catálogo. E nós tínhamos listas desses filmes. Então sempre foi ação disparado na frente. Ação era o gênero mais procurado. Comédia fazia sucesso e comédia romântica também. Depois vinha drama, mais profundo, ficção científica e antes disso tudo também, junto com ação, filmes de terror. Então a gente já sabia esses gêneros. E ao longo do tempo que você vai trabalhando com isso, você vai conhecendo os que são melhores, os que não são, né? As principais produtoras já tinham um nome que carregavam, então chegava o filme da Warner, chegava o filme da Paramount, eles tinham mais visão, né? O pessoal procurava mais por esses filmes. Escolha por atores, era uma época em que nós chamamos, na época a gente chamava isso no cinema de Star Power. Hoje não tem mais isso, mas tinha isso na época. Você tinha um filme do Stallone, você sabia que o cinema ia lotar. Você tinha um filme do Schwarzenegger, você sabia que o cinema ia lotar. Um filme do Van Damme. Então tinha essa escolha também. Em locadora funcionava muitos filmes do Chuck Norris. Você podia comprar um Chuck Norris que ia ter uma procura enorme. E nós recebíamos um catálogo que era chamada de revista do vídeo, que vinha todos os filmes que iam ser lançados de todas as gravadoras. A gente recebia isso antes, com sinopse, com histórias. Então você ia agir já pesquisando sobre isso, eu já pesquisava antes, que eu sempre consultei o box office. O box office é o box de cinema dos Estados Unidos, como o cinema está indo, quanto ele custou, se as pessoas estão vendo, se não estão vendo, se está fazendo sucesso. Já era o seu termômetro. Já vi isso antes, né? E na época que o filme era lançado, você já tinha uma boa noção daquela procura. E no seu dia a dia, você conversa com os teus clientes, você conhece a tua clientela, você sabe o estilo que você vai comprar mais ou não. E é interessante porque tem filmes que às vezes no exterior, nos Estados Unidos, vão muito mal e aqui vão super bem. Teve algum caso assim que você se lembre de às vezes um filme que lá fora não recebeu tanta atenção, mas chegou aqui e foi um sucesso? Eu vou te falar no caso de um ator, mais especificamente, que são os filmes do Van Damme. O Van Damme teve um sucesso razoável em Hollywood, até bom, teve uma época, mas fora de Hollywood, especialmente na América Latina, ele fazia muito sucesso. Né? O público dele aqui era muito maior do que o público sempre foi nos Estados Unidos. Né? Aqui sempre foi pelo menos aqui em Petrópolis, eu posso falar, o gênero ação sempre fez muito sucesso aqui, sempre foi muito popular. Porque eu estive lendo esses dias sobre As Branquelas, que aqui no Brasil é Estourou. Patrimônio e que nos Estados Unidos eu soube que não teve uma adesão tão grande. Até por conta de todas as polêmicas, né, que o roteiro do filme pode fazer referência, exatamente. Mas eu fiquei pensando, e é interessante. E esses catálogos que você recebia, era no começo do ano, era semestral? Como é que funcionava? Não, isso era mensal. Mensal. Porque as compras eram feitas mensalmente, né? A Warner lançava filmes mensalmente, a Paramount e assim, etc. Paris Video, todas elas. Então a gente recebia esse catálogo mensal e por ali você já sabia os filmes que iam ser lançados para se preparar, para se programar. Né? Eu posso perguntar uma coisa? Pode, deve. O lançamento era o triplo do preço, né? Na verdade, funcionava assim. Quando o filme era lançado. No Brasil, ele só ia para a locadora. Existia uma janela de tempo. Primeiro ele ia para o cinema, respeitava-se uma janela normalmente de 3 a 6 meses, tá? Essa janela já tinha sido maior no início. Era lançado para a locadora antes de ir para a televisão, etc. A televisão costumava ser de 2 anos. Quando lançava para a locadora, era lançado o que a gente chama de preço cheio. Vamos dizer que hoje seria em torno de R$100. Tá? Quando vai chegar mais lá para frente e começa a vir o lançamento simultâneo também na TV a cabo, no caso, né? Que foi o que veio primeiro, antes dos streamings. Eles começaram a fazer os preços, os filmes para a locadora num preço menor, o que seria hoje R$40, tá? Porque eles lançavam conjunto a TV a cabo, entendeu? Mas tinha um preço cheio de início, era um preço mais alto para a gente, mas a gente pagava mais para ter exclusividade. E as pessoas iam lá procurar, porque só encontravam lá.
E hoje, como é que isso funciona? Porque é tudo muito rápido. Às vezes, tá passando um filme no cinema, por algum motivo eu não consigo assistir, e aí, assim, um mês depois, pelo menos a impressão que eu tenho, já tá disponível na internet. Eu fico, gente, mas já? Antigamente levava tanto tempo. Esse tempo realmente encurtou ou é impressão? Bom, para estar na internet não precisa nem ser um mês depois. Tem filme que um dia depois na internet, no streaming. Não, nas no plataformas oficiais, não é no tapa-olho. Exatamente. Então tem esse problema, né? Hoje em dia, tem filmes que são lançados para a plataforma. Às vezes ele vai para o cinema também. Tem filmes da Netflix, por exemplo, que vão concorrer ao Oscar, que passaram primeiro na Netflix. Depois ele foi ao cinema para poder concorrer ao Oscar. Até criou uma polêmica algum tempo atrás por causa disso. Então, tem esses filmes que são feitos para a plataforma. Há pouco tempo saiu um filme chamado Lobos, com o Brad Pitt e o George Clooney. Esse filme, ele tinha sido planejado para ser lançado no cinema. Não foi. Ele foi direto para a plataforma porque fizeram exibições testes e acharam que o dinheiro que ia dar mais era na plataforma. Então, tem filmes que vão primeiro ou diretamente para a plataforma. Você vai ouvir falar primeiro nele. E são lançados muito rapidamente, realmente, nas plataformas. Hoje em dia, o que está tendo bem recente até é o filme do Coringa, né? O 2, que Sim. está sendo meio fiasco e aí vai entrar Meio no não. stream. Está sendo um fiasco. Ele vai dar um prejuízo de $200 milhões para Eu a tava tentando ser gentil. o prejuízo é enorme. E já vai entrar no streaming menos de um mês depois de Tá lançar no vendo? cinema. Porque você vende também o filme para o streaming. Então, Então eles vão acaba que, tentar às vezes, recuperar o dinheiro que eles vão perder no cinema, que já é fato. São $200 milhões, não é pouca coisa. Tudo bem que o primeiro deu 1 bilhão de bilheteria e deu 800 milhões de lucro. E o Oscar. Mas esse outro... E deu o Oscar. E deu o Oscar de melhor ator para o Joaquin Phoenix. Então, às vezes, antecipar o lançamento no streaming é uma estratégia... Uma estratégia de mercado. Entendi. Sim. E, Marcelo, falando em histórias, eu queria saber histórias de clientes, assim... não sei, Nath, se também era assim, mas eu tinha o hábito de, às vezes, alugar o mesmo filme sempre na locadora. Você tinha algum cliente? Depois eu quero saber qual que você... Primeiro eu te fazer uma pergunta. Com que idade você pegava o mesmo filme sempre? 8, 7... Tá, então tu pegava o mesmo desenho sempre. Na verdade não era um desenho, era a Pequena Espiã. Tá. Toda criança fazia isso. Tá? E existe, assim, uma certa explicação, por isso que um dia eu fui conversar com o pessoal para saber. Tem pessoas que gostam de ver o mesmo filme. Eu mesmo vejo o filme mais de uma vez. Eu acho que o bom filme você vê 2 vezes no mínimo. Porque a primeira vez você está muito entretido com o filme. Na segunda que você pega o detalhe. O roteiro foi feito dessa maneira. O cara botou fotografia assim. Você vai ter esse olhar na segunda vez que você vê. O bom filme é para ser visto 2 vezes, pelo menos. Mas os filmes infantis, os psicólogos falam isso, a criança se sente confortável vendo o que já conhece. Então ela pegava o mesmo filme. Tinha crianças que iam lá e pegava Rei Leão trocentas vezes. Toda vez que ia lá, alugava de novo o Rei Leão. Ou A Bela e a Fera, assim por diante, né? Mas existe essa galera que gosta de rever filme. Eu mesmo gosto, por sinal. E, Nath, qual que você alugou mais de uma vez, Nath? Nossa, toda vez que eu ia, eu alugava um filme que chamava O Grande Mentiroso. Ah, é? Era um filme que eu acho que tinha Amanda Bynes, que era, tipo, muito estrela, né, nos anos 2000. E, assim, eu não lembro direito por que eu gostava, assim, um plot, eu nem lembro, assim, detalhes. Eu lembro que tinha uma hora que tinha um cara, que era meio vilão, assim, e ele ficava todo azul. Porque, tipo, os 2 adolescentes do bem jogavam um negócio. Me pegaram. Mas não tinha isso. Eles jogavam uma tinta, um corante. Eu gostava da Pequena Espiã porque ela tinha um hábito de, às vezes, monitorar os vizinhos. E aí, eu em casa ficava agindo que nem ela. Então, eu fingia que eu tinha um binóculo. Então, assim, os filmes também refletem e impactam a nossa personalidade, né? Não sou stalker, gente. Mas, assim, professor Eloy, na sua época, qual que era o personagem, assim, o molde de filme que influenciava as crianças? Meu pai fala muito sobre o Bang Bang, né? Sobre o Bang esses filmes Bang de cowboy. Era os garotos, os meninos. Isso. As meninas gostavam de filme da Gloria Jean, da Diana Durbin, que eram sopranos, cantava, aquela coisa toda. E os adultos, pelo menos lá no Santa Cecília, vou falar de Santa Cecília, os adultos preferiam o filme policial. Era um filme curto, com um caso policial, a fita em série, o capítulo, e também um clipe musical. Era uma sessão de cinema completa do Santa Cecília. E aprendendo a entender a coisa, eu também era um fã
ardoroso do Tarzan. Ah, eu adoro. Johnny Adoro. Tarzan. Miller. Então, toda vez que eu via anunciado o filme de Tarzan no Bogari, eu pegava meu amigo José Roberto, né, meu colega José Roberto, que é até irmão da Maria Helena Pader, da televisão. Nós dois íamos, eu pedi licença à minha mãe e meu pai, nós íamos lá no Bogari, eu fui no Bogari, no Correias, até no de São José, até no de São José. E eu andei para esse cinema todo, é o filme Tarzan. Repetindo ou não, era filme Tarzan. Eu gostava do John Westmiller, eu fazia esse aprendizado sobre os cinemas de Petrópolis ali. E eu agradeço ao Tarzan. Algum filme específico que te motivou a seguir nessa carreira da atuação, a viver um pouco dessa vida do teatro? Olha, houve sim, foi um filme pesado, mas que eu gostei muito. Lá em casa ninguém gostou muito, as meninas não gostaram. Eu gostei porque foi o Hamlet, do Laurence Olivier. Aquilo ali é um filme extraordinário. E é Shakespeare, né? E um outro também de Shakespeare foi o Júlio César com o Marlon Brando. Olha, fantástico, né? Talvez porque eu gosto muito de teatro, eu gostei muito de ver filmes que vêm de peças de teatro. E se deturpava um pouco, eu reclamava muito. Gostava daquela adaptação fiel, né? Fiel, exatamente. Não, e esses filmes do Tarzan, eles se renovam também com as décadas, né? Eram muito Verdade. presentes nos cinemas, porque nesse estudo que eu fiz dos anúncios, o que mais aparecia eram os filmes de série, né? Que eram esses seriados do Tarzan. Era o que mais eram anunciados nesse recorte. Se eu não me engano, pelo menos 3 atores eu lembro que ficaram um bom tempo fazendo Tarzan. Posso estar errado. Mas Não, e é pegaram legal aí como a Foi o obra... Lex Barker, Lex Barker, isso aí. o Johnny Westmiller, o Miller. Lex Dexter, o Gordon Scott. Aí. Pelo menos 3. Já Falei temos os 3. 3 aí. Já temos 3 aí. Isso aí. E a obra se adapta, né, aos novos tempos. Sim. Então, no nosso caso, pelo menos o meu primeiro contato com o Tarzan foi pelo filme da Disney, a animação. Sim. Então, a trilha sonora do Phil Collins, que é super envolvente. Então, vai trazendo para que as novas gerações conheçam eu morava numa casa que tinha um morro enorme, né? Aí eu fazia de Tarzan, de brincadeira. Cadê Tarzan? Casa na árvore, umas coisas assim. E tem um filme mais ou menos recente de Tarzan, até com que é o live action, né? É, com a Margot Robbie. Com a Margot Robbie, exatamente. Então já fizeram uma versão mais atual, né? Mais contemporânea. Sim. Isso mesmo. E, professor Eloy, qual que é a principal diferença, qual era, né, a principal diferença entre os cinemas de rua e os cinemas de shopping? Como é que isso impactava a experiência do público? O cinema de rua era o cinema tradicional que levava as famílias para assistir. O de shopping, eu entendo, que ficou assim um cinema circunstancial. E eu tenho 2 horas ainda aqui e tal, eu entro no cinema. Tanto que esse cinema de shopping não tem assim, sido muito visitado. Esse shopping novo aí, eles estão reclamando que o cinema não está levando espectadores. Então, eu acredito que seja isso, né? Que não seja, de repente, o objetivo final, né? Não é, o objetivo final não é ir ao cinema, é matar tempo, passar o tempo. Eu vou fazer uma anotação aí, porque acontece lá na loja. Tem muito cliente meu que vai ao cinema, só que o pessoal prefere ir de estação porque é mais barato. Aí é a questão de valor. O cara até queria ir no cinema ali, mas por questão de... Entendi. Aqui em Petrópolis teve um cinema que você... era uma fachadazinha de loja, aí você entrava assim pelo lado e a tela estava aqui. Então você tinha que ir até o fundo, procurar um lugar e sentar e ver a fita aqui. É o Cinema Imperador, que era do Adir Fernandes Tomás, que era comerciante. Ele tinha várias lojas de diversas atividades, então ele resolveu montar o Cinema Imperador. Ali é onde está a sanitária, ali na rua 7 de Abril. Ah, eu sei. Perto daquele castelinho que a gente chama, né? Que é uma construção que tem uma torre. E ele tem 2 pavimentos, tem uma varanda em cima. Ali funcionou muitos anos o Cinema Imperador. Era bem modesto, né? Em termos de capacidade. E depois, quem fez concorrência a ele foi o Cine Mariano. O Teatro Mariano resolveu também fazer um cinema ali. Mas eles não tinham condições disso. Eles não conseguiam filmes... censuravam muito o tipo de filme, então também não durou muito tempo, não. Não, e sobre essa questão do shopping ainda, o shopping em si já é um lugar segregador, né?
A rua, ela é muito mais democrática do que você ter que entrar num shopping. O próprio, né, o local onde Pode você... ser intimidador, de certa exato, forma. exato. E aí, você tem no shopping os cinemas, né, esses grandes complexos e tal, que os ingressos geralmente vão ser mais caros, não vão ser, né, que nem no Estação, que acaba sendo mais barato. E aí, você vai comprar um ingresso, já é caro. Você compra uma pipoca, um refrigerante... Sabe? Não tem realmente... O cinema de rua, sem dúvida, é mais convidativo. Eu vou dar uma informação pitoresca do cinema Santa Cecília, como é que ele funcionava. Ele tinha duas partes, divididas por uma grade assim. A da frente eram uns banquinhos horríveis, né, presos no chão, que vendia o ingresso meia entrada para a criançada. A criançada via faroeste, tudo pulava ali. E atrás era umas cadeiras assim, um pouquinho mais confortáveis para as famílias. Esse imóvel foi comprado do Cine Renani, que teve ali nas Duas Pontes, e quebrou, o Santa Cecília comprou aquilo. E hoje estão no auditório Reinaldo Chaves. Aquelas mesmas cadeiras, tem mais de 100 anos aquilo ali. Isso é muito bacana. Então, nós temos essas heranças. Agora, a Escola de Música herdou também do cinema as músicas, porque na época do cinema mudo não havia... O diálogo era em legenda e música era tocada por uma pianista, um conjunto, tal. Então, o Cinema Capitólio, quando fechou, o Petrópolis, quando fechou, o Glória, quando fechou, doaram as partituras das músicas que tocavam para o cinema, que está lá no arquivo da escola. Tem uma estante enorme lá. Eu cheguei a ver. Que é com carimbinho da Cinema Tal. Esse né? é muito legal. Né? Então, a contribuição do cinema, né, para a música, e a Escola de Música que está guardando isso, né? E, Marcelo, falando em experiência, a gente falou sobre a experiência do cinema de rua e do de shopping. Eu acho que é inegável a diferença que faz você viver o ritual de ir até a locadora, trocar uma ideia sobre os filmes com quem entende do assunto. Hoje, eu sei que você tem dois públicos diferentes, o público que aluga filmes e o que aluga jogos. Somados, esses dois públicos, qual que é a principal faixa etária que você atende? Você acha que tem um fator comum que une essas pessoas? Não, eu acho que é uma distância que vai se marcando cada vez maior. O pessoal mais jovem é que pega mais jogos, não que tenha um público de mais 30, 40 anos, que gosta de pegar jogos também, que tem, tá? Mas é um pessoal mais jovem, que pega mais jogos. Esse pessoal acha estranho, inclusive, alugar filmes, acha isso, não é próprio da experiência deles. E eu tenho um público mais adulto que pega filmes. Público adulto tem gente de 20 anos, tem gente de 15, mas é o pessoal de idade maior, né? Existe uma diferenciação, sim. Existe também o pessoal que pega filme e jogo, mas realmente o pessoal mais jovem está mais focado no jogo, pelo menos lá na loja, e tem esse pessoal que já tinha essa experiência anterior que continua pegando filme. E o que eu noto é que, assim, quando a gente alugava o filme na locadora, a gente assistia o título até o fim, independente de ter gostado ou não, porque a gente tinha investido tempo naquela escolha, Você pagava dinheiro. Por aquilo, lógico. E hoje no streaming, eu me lembro que antes de eu assinar as plataformas lá atrás, eu fui na casa de uma amiga e eu me surpreendi porque tinham vários títulos que ela tinha assistido até o meio. Só que hoje isso é muito comum, assim, você começa a ver o filme, você não dá nem chance dele te mostrar o que ele tem para oferecer e você já para e já procura um novo. Então tá tudo muito superficial, né? E aí eu queria saber da Nath, porque a experiência eu acho que ela hoje é muito mais fluida. E aí nos levantamentos que você fez, quais foram os fatores que você viu que motivaram o fechamento das salas de cinema de rua? Teve algum aspecto que foi comum a mais de um cinema? Como é que era esse cenário que motivou esse encerramento das atividades? Eu acho que, assim, as salas, no geral, elas eram pensadas, né, para um tempo, foram feitas num tempo, que o cinema era uma coisa assim que chamava público, que lotava salas. E aí vão passando-se as décadas, você não consegue mais encher uma sala de 700, 800, 1.000 lugares, né? Que nem a gente tinha, por exemplo, o Petrópolis, que tinha mais de 1.000 lugares. Né? Então, assim, financeiramente passa a não ser viável e aí você começa a ter todas as questões, né, mais à frente, assim, de televisão. Então, tipo assim,
a pessoa vai sair da casa dela se agora ela pode assistir no conforto da casa. Então, assim, o investimento que ela vai fazer de comprar um ingresso ou ela assiste em casa, né? Então, e também, tipo assim, nas próprias salas que não chegaram, né, até esse momento da TV, que fecharam antes, algumas, assim, problemas financeiros, realmente, mudança de gerência, e às vezes isso também não resolvia, né? Porque não conseguiam manter em funcionamento. Então, é assim, pequenas coisas que vão sendo somadas e aí torna-se, assim, financeiramente inviável, realmente. Transformações muitas vezes sociais, né? De comportamento, de cultura. E a última sessão do Cinema Petrópolis foi em 21 de abril de 96, que foi com o filme O Carteiro e o Poeta. Vocês lembram dessa sessão? Lembro. Eu lembro. Eu fui. Foi? Fui. Também assisti. E disse que foi bastante emocionante. Filme belíssimo. Né? Super premiado. Você viu, né? Carteiro e Poeta. Não vi. É lindo. Uma graça. Mas vocês foram na última sessão. Eu fui na última e na penúltima, que foi a última ameaça. Uma ameaça com o John Travolta, que era bem legal também. E disse que o público aplaudiu, não Sim. foi? E foi um filme marcante, assim, um filme rico como cinema. É um filme que emociona muito, é uma história muito cativante. Então, fechou assim com chave de ouro, né? Fechou mostrando como o cinema tem força, né? E, Marcelo, você mantém contato com outros proprietários de locadoras de cidades próximas? Porque eu queria saber se existe algum diálogo entre vocês. Porque, se não me engano, você me falou que na pandemia vocês chegaram a trabalhar com a entrega dos filmes, né? Desse período de isolamento, você passou a fazer a entrega dos títulos. E eu acho que isso ilustra bem essa ideia de ser capaz de se adaptar aos novos tempos. Quando chegou a era do streaming, teve muita especulação em relação à descontinuidade dos cinemas, nos shoppings e também das locadoras. Então, como é que você vê, assim, apesar de que uma experiência não substitui a outra, eu acho que o tempo que a gente vive hoje é exemplo disso. Porque a gente tem o streaming, tem a locadora, tem o cinema de shopping. Como é que você vê o futuro da arte na cidade? Bom, da arte como um todo, não vou entrar nesse mérito, até possivelmente conhecerão mais do que eu, mas a locadora em si, as poucas que tem no Brasil, e tem algumas poucas ainda, tem em São Paulo, eu acho que tem algumas ali no Sul, o destino da locadora é fechar. É um tipo de cultura que vai terminar. Por quê? O cara que... Fecharam 2 padarias, vai abrir uma outra padaria que alguém vai precisar. Fecharam 2 padarias, a mesma coisa. As locadoras não. Ninguém vai investir em comprar filmes e jogos para abrir uma locadora. Então, as locadoras que têm, quando os proprietários, os donos, por fim, resolverem fechar, elas é um tipo de cultura com data marcada. E você mantém contato com outros proprietários? Não. Não mantém. E, pelo menos, você pode não manter um contato próximo, mas essas locadoras que você sabe que existem em outros estados... Você sabe quem são os proprietários, faixa etária, se você se identifica de alguma forma com eles? Você falou que é um perfil muito específico. Acho que eu conheço, ou que eu já vi, os caras fizeram umas pequenas entrevistas, né? Publicaram alguma coisa sobre eles. Normalmente é um pessoal mais velho, né? Aí entre 50 e 60 anos. É um pessoal que já vinha com esse conhecimento, que vinha com esse carinho. Não sei a maneira como eles mantiveram, assim, em termos de custos, né? Ou por gosto, mas é mais essa galera aí, o pessoal mais de perfil mais velho e que já tinha trabalhado com isso e manteve por suas próprias razões. Ninguém nunca foi muito fudo com as razões pelas quais eles mantiveram, né? Mas mantiveram por suas razões. E no caso, professor Eloy e Nath, como é que quais caminhos que vocês acham que a arte deve seguir daqui para frente? O que permanece, o que muda? Porque a gente vê que Petrópolis preserva alguns aspectos do seu passado no que diz respeito ao entretenimento, o próprio Teatro Dom Pedro, o Teatro Santa Cecília, que se transformou em Teatro Imperial. Então, o que vocês acham que permanece e o que muda daqui para frente? Olha, eu gostaria muito de ver o Teatro Dom Pedro novamente em funcionamento, né? Se possível como cinema ainda também, seria algo incrível poder viver essa experiência, porque fechou também na década de 90, né? Se eu não me engano, 1990. Então, também foi uma experiência que não vivi e gostaria muito de estar lá. Eu acho que, assim,
vão continuar, óbvio, os cinemas. Não existe, assim, esse temor tão de que... Acho que as pessoas já não acreditam mais nisso, porque o streaming já está aí há tanto tempo. Então, assim, acho que não vai ter nada muito inovador no streaming que vá causar o fim do cinema, porque a gente ainda tem essas pessoas que são cinéfilas, que gostam da experiência, que gostam de frequentar. É realmente uma vivência diferente você assistir um filme no cinema do que você assistir em casa. Então, assim, você vai continuar tendo. Eu acho que deveria aumentar ainda mais sessões fora dessas salas comuns, tradicionais. A gente teve até um tempo atrás, na Praça da Liberdade, uma iniciativa super legal do Curta na Kombi, que eles exibiram curtas-metragens, né, na Kombi, é uma Kombi viajante deles, e eles fazem exibições pelo Brasil de curtas, e passaram ali na praça por alguns dias uns curtas, até curtas feitos na cidade. Então... eu acho que, assim, pra gente trazer as pessoas, né? Porque, às vezes, é isso. A pessoa, ela gostaria muito de ir ao cinema, de conviver, assim, com essa experiência, né, da sala, mas, às vezes, a pessoa não tem dinheiro, ou, não tem tempo, ou, fica meio receosa de ter que ir ao shopping, perdeu o hábito. Então, tipo assim, trazer essas pessoas de volta para essas experiências, eu acho que é necessário para ajudar a arte ainda, assim, ganhar essa força, sabe? Para estar em contato com outras pessoas que desfrutam dos mesmos interesses que você, Sim. que têm mesmas visões. Porque o cinema, ele é uma experiência coletiva, né? Quando Exatamente. você está na sala de cinema, você não está ali conversando com as pessoas, mas todos vocês estão assistindo a mesma coisa. Dividindo aquele momento. E, assim, cada um interpretando de uma forma, né? Então, isso é muito rico. Isso é muito especial. Eu vou, em defesa de você, do que você disse, através do Teatro Imperial. O teatro que estava esquecido voltou à atividade e está sendo um grande sucesso. Se o cinema não tem sucesso, o Teatro Imperial está tendo. E o arrendatário do teatro, Paulo Lopes, ele fez um projeto, ganhou o projeto e exibe uma vez por mês cinema grátis para as pessoas que quiserem comparecer lá. Sim. Eu e Natália já fomos. Já fomos. É uma iniciativa interessante. Ele não consegue os filmes porque ele está passando o 35mm, ele está passando com a máquina que o Arte Palácio deixou no Sancília, abandonou, deixou para lá, ele reformou a máquina toda e está fazendo a 35mm. Então não tem quase nada. Então ele está passando uns filmes do César Nunes e tal, uma comédiazinha daqui, outra dali, mas está batendo pelo cinema. Né? É possível resgatar essa essência, essa tradição. Não, e são coisas muito únicas, né? Porque em casa você não consegue assistir um filme de 35mm. Não. Eu acho que a Natália está certa. O cinema vai continuar existindo, vai haver talvez algumas reformulações, até por novas maneiras de se fazer cinema, que a gente não sabe como a inteligência artificial vai impactar essa produção. E eu acho que vai, em determinado momento. Eu não sei o quanto nós vamos ter atores que não sejam mesmo artificiais. Eu acho que vai chegar um momento que isso vai estar em voga, mas o cinema vai continuar a existir com certeza. E estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Passou tão rápido, eu gostei muito. E agora chega esse momento em que eu vou encerrar as conversas com entrevista ping-pong, rapidinho, com cada um de vocês, para entender como é Petrópolis sob as suas lentes. Vou começar com o professor Eloy. Professor Eloy, o cinema que mais deixou saudades na cidade? Foi o Petrópolis, porque ele abrangia população enorme de cinéfilos. É o Petrópolis. A principal lembrança que vem à mente quando você pensa nas salas de cinema extintas é? É que nós temos, sem dúvida, um grande vazio, talvez imperceptível por muitos, mas há um vazio desse tipo de entretenimento que eu acho que não vai acabar, vai ser reformulado, conforme nos falou aí. E, em uma palavra, Petrópolis sob as suas lentes é? Um bem necessário, um programa que resgata o que Petrópolis tem de mais importante, que é ser uma cidade de cultura e uma cidade imperial respeitada pelo mundo inteiro. Perfeito.
Marcelo, um filme que você gostaria de assistir pela primeira vez, se fosse possível resetar sua mente e assistir novamente? Você já sabe qual é, Exterminador do Futuro. Que eu sou apaixonado pelo filme. Os três. Eu gosto especialmente do primeiro. Do primeiro. Não, O primeiro e o segundo são bárbaros. Né? A maioria das pessoas gosta mais do segundo. Mas o primeiro foi o filme que fez apaixonar por cinema. Então não tem jeito. Pra mim, Exterminador do O Futuro. terceiro é fraco, meteram no faroeste. Aí Então, virou começou a perder faroeste. um pouco o conceito. E um tempo para o qual você gostaria de voltar na locadora? Teve uma época que a locadora começou a ascender, já era um mercado de ascensão, mas foi a primeira vez que a gente comprou um filme, mais de uma cópia de um filme, que foi Ghost, do Outro Lado da Vida. Foi naquele momento que começou a perceber que as pessoas estavam procurando bastante, não podia mais ter um título só, uma cópia só daquele filme, tinha que comprar mais. Então foi muito marcante isso para mim, perceber que havia uma procura cada vez maior, que aquele mercado estava crescendo. Então essa época do Ghost foi um ponto muito marcante, um ponto de virada, né? Primeiro filme que eu comprei mais de uma cópia dele, porque eu tinha que atender uma demanda. Petrópolis sob as suas lentes é? Petrópolis é um lugar que eu tenho muito carinho. Eu gosto das pessoas de Petrópolis, eu gosto do jeito, eu gosto do charme, eu gosto da elegância, eu acho Petrópolis muito bonita, eu gosto da área verde. Então, para mim, Petrópolis, da minha lente, é esse lugar que eu guardo no coração. Eu tenho muito carinho e gosto, assim, muita honra de ser petropolitano. E que tem muitas amizades. Muitas. Nath, o cinema que você mais gostaria de ter conhecido de portas abertas? Eu acho que o Petrópolis, mas o Teatro Petrópolis, que aí seria o prédio antigo, não esse novo. Porque esse que a gente tem aqui hoje em dia foi construído ali nos anos 40, né? Quando mudou coisa de gerência e tudo mais. Mas o prédio ali dos anos 20 e 30 me interessa bastante. Assim, as fotos deles, que eu já achei assim no jornal, realmente Que gostaria tinha o de nome ver. de Teatro Xavier. Foi Teatro Xavier uns 2 anos, aí logo depois mudou para Teatro Petrópolis, e aí depois virou cinema, né? Que eu acho que é mais presente até na mente do Das pessoal pessoas. hoje em dia. E uma parte 2 do seu artigo envolvendo o cinema seria sobre... Eu tenho muita vontade de estudar a parte ali do primeiro cinema em Petrópolis, que seria ali nos anos 1900, porque eu acho que é isso, né? Assim, hoje em dia a gente ainda tem pessoas que têm essas memórias dos cinemas mais recentes, né? Digamos assim, mas a gente também vale muito ir buscar e ver da onde a gente veio, assim, nesse sentido, o que a gente teve antes desses, assim, e é uma pesquisa, assim, bem trabalhosa. Mas que é você é boa. capaz. E Petrópolis sob as suas lentes é? Eu acho, assim, que pessoalmente é casa, é lar, assim, eu gosto muito da cidade, todo mundo, assim, na época da adolescência, passa naquela coisa, eu odeio essa cidade, odeio Petrópolis, quero ir pro Rio, não sei o quê, mas depois, assim, você entende o lugar e as suas vivências, e eu acho que também é potência, assim, eu acho que Petrópolis pode ser muito mais do que é em diversas áreas, diversos aspectos, falta muita vontade, assim, mas eu acho que tem muito gás aí, se quiser, podemos atingir muitas coisas. Tem muito valor, né? A cidade Sim, tem muito valor. sim. Gente, eu quero agradecer a vocês pela presença no podcast. Me diverti muito, aprendi muito também. A gente agradece. E eu quero deixar alguns convites aqui. Primeiro, que o público conheça e acompanhe a Toca do Vídeo, que está presente em várias plataformas. Sim. Conta pra gente, Marcelo. Aquela câmera ali, né? Vou olhar para ela. Bom, a Toca do Vídeo fica na Rua do Imperador 530, sobre a Loja 4. É ali próximo do Quartier. A gente agora está no Twitter, está no Instagram. Começamos no YouTube também, falando sobre filmes, sobre dicas de filmes. Nosso telefone é 24 98811 5541. Também é o WhatsApp. Qualquer dúvida que você quiser saber sobre filme, sobre jogo, qualquer coisa que você queira falar, entre em contato com a gente. Bater um papo, trocar uma Bater ideia, um papo, vai ir ser lá, sempre bater muito papo, bem-vindo. contar ideia, que é o pessoal mais faz. A Nath, as pesquisas dela estão disponíveis online. Então, Nath, como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse conteúdo e se inteirarem do trabalho que você fez? Sim, tá tudo reunido em um link lá na minha bio do Instagram, então a Carol também vai botar na descrição depois, @NathStadler, para quem quiser. E aí lá tem desde o artigo da graduação até textos completos que eu apresentei
nos congressos. E tem também a dissertação aqui em primeira mão, anunciando para todos. Quem quiser ler aí mais de 120 páginas da história do cinema, uma parcela da história do cinema da cidade, vai estar tudo lá. Legal. E professor Eloy, eu sei que ele tem um carinho especial pela Escola de Música Santa Cecília. Sim. E também pelo agora Teatro Imperial. Então, acho que o maior convite que a gente pode fazer aqui é que as pessoas prestigiem o Teatro Imperial e toda a programação que ele tem oferecido. Também tem lá no Instagram, Teatro Imperial. A programação tem sido muito boa, né? Agora, eu posso contar uma curiosidade e perguntar, vou fazer uma pergunta. Petrópolis já teve algum estúdio de cinema? Estúdio? Um estúdio. Teve uma tentativa ali na região ali do Castelo, né? São Manuel. O Castelo de São Manuel, Em Correias. em Correias. Olha. Aquilo ali foi construído pelo Pascoal Secreto, que queria produzir filmes aqui na Serra, em virtude do êxito que teve o filme Argila, que foi feito em Itaipava, na cerâmica lá. E ele então falou, mas Petrópolis é o lugar ideal para nós fazermos bons filmes. Mas mandou construir e nunca usou e nunca se abriu Eu nada. não sabia. Nem eu. Não sabia. Conviver com o professor Eloy, isso é sempre aprender. Gente, muito obrigada mais uma vez, professor Eloy, Marcelo, Nath, Estúdio Petrópolis, Mude Petrópolis, Salão Werner e também Cadanes pelo apoio e por tornar esse programa possível. A gente se vê no próximo episódio e não se esqueçam de seguir o Petrópolis Sob Lente nas redes.